sobre o tema retroperitônio, tá bom? Bem, o retroperitônio, gente, é aquele espaço, né, que está compreendido entre o peritônio, o folheto parietal, né, do peritônio, e a fáscia transversal, que é essa aqui que está pintada em azul. A fáscia transversal é aquela fáscia que recobre, né, o psoas e o quadrado lombar, tá? O retroperitônio, ele se estende aqui, né, do diafragma, é aqui atrás, né, até a cavidade pélvica, tá bom? É um compartimento grande, amplo, né? E ele tem essa característica de ele ter bastante tecido conectivo frouxo, né? Então, gordura, né? Isso dá, ó, pensa num tecido mole, né? A gordura num compartimento grande. Um tumorzinho que cresce lá, o que vai acontecer? Ele cresce despercebido, né? Então, isso acaba retardando o diagnóstico, tá bom? Então, as lesões crescem sem causar sintomas ou sintomas clínicos significativos até atingir um tamanho tal que começa a comprimir as estruturas adjacentes, e isso leva, né, a um atraso no diagnóstico, tá bom? O retroperitônio, ele é dividido em 3 espaços pelas fáscias de Gerota e pelas fáscias de Zucker-Kendall. Então, são as fáscias pararenal anterior e posterior, tá? Elas vão delimitar 3 espaços que a gente já viu, que é o espaço pararenal anterior, perirenal e o espaço pararenal posterior. Tá? O espaço pararenal anterior, né, é aquele delimitado entre o peritônio parietal e a fáscia de Gerota. Tá? Lateralmente ele vai se continuar como a fáscia lateroconal. Tá? O espaço pararenal anterior, de um lado, geralmente se comunica através da linha média com o espaço pararenal do outro lado. Neste espaço estão incluídos o quê? Pâncreas, artéria e veia mesentérica superior, artérias e veias hepáticas e esplênica, cólons ascendente, descendente, duodeno e gordura. E é o espaço, gente, que atinge a área nua do fígado, aquela área do fígado que não tem, né, o peritônio revestindo ele, tá bom? Bem, o espaço perirenal é aquele compreendido entre as fáscias de Gerota e as fáscias de Zucker-Kendall, tá bom? Essas duas fáscias aqui se unem nessa face lateral e formam essa face que é chamada de lateroconal. O espaço perirenal, diferente do espaço pararenal, geralmente não tem continuidade com o outro lado, tá bom? Então, você tem o pararenal direito e esquerdo, geralmente eles não se comunicam. Neste espaço estão contidos rins, adrenais, ureteres proximais, artérias e veias renais, linfonodos e gordura. E por último, o espaço pararenal posterior, que é compreendido entre a fáscia de Zucker-Kendall e a fáscia transversal, tá bom? Lateralmente, ele vai se comunicar aqui com o espaço pré-peritoneal e lá embaixo, né, com a pelve, com a região posterior da pelve. É composto basicamente por tecido gorduroso, né, e é aquele espaço que está em contato direto com as estruturas músculo-esqueléticas, né? Então, aqui da caixa torácica, né, da parede abdominal e corpos vertebrais, tá? Existe um outro espaço, gente, que é chamado de retrofacial, que frequentemente a gente descreve como retroperitoneal, né? Então, quando a gente está avaliando, por exemplo, o psoas, né? O psoas, ele está localizado no espaço retrofacial e não no espaço retroperitoneal, tá? Então, o espaço retrofacial é aquele espaço que contém o músculo psoas e o quadrado lombar, frequentemente incluídos erroneamente nas descrições como retroperitoneais. Então, é aquele espaço em que frequentemente a gente encontra o quê? Hematomas e abscessos, né? Que a gente vai ver mais tarde. Bem, retroperitônio a gente já viu, né? Geralmente as lesões se apresentam tardiamente, né, porque é um compartimento grande que contém um tecido frouxo, então isso permite o crescimento dos tumores, né, silenciosamente até, né, que eles atinjam o tamanho suficiente para causar compressão ou infiltração das estruturas adjacentes, tá? Então, quando o paciente tem
um tumor, por exemplo, no retroperitônio, das duas uma. Ou ele é assintomático, e aí o diagnóstico é feito acidentalmente, é um achado incidental, né? Ou o paciente tem uma massa, né, volumosa com sintomas compressivos. Tá bom? Em relação às lesões que a gente pode encontrar no retroperitônio, eu subdividi como lesões não neoplásicas e neoplásicas. As não neoplásicas, aquelas císticas ou coleção líquida, e as sólidas, tá? Bem, quais são os tipos de coleções líquidas que a gente pode encontrar no retroperitônio? Várias, né, gente? Coleções hemorrágicas, coleção de bile, de urina, coleção entérica, né? Abscessos, inflamatório, de etiologia maligna, né? Elas têm como característica que quando essas coleções são pequenas, geralmente elas ficam confinadas no local de origem. Tá, então, começou no espaço pararrenal anterior, quando é pequenininho, ela tende a ficar confinada no espaço pararrenal. Porém, quando crescem e aumentam de volume, né, eles vão dissecando ao longo dos planos, né, e se tornam multiespaciais. Podem acometer mais de um compartimento ao mesmo tempo, mais de um espaço. Tá bom? Bem, o hematoma no retroperitônio na criança, né, no adulto, geralmente é decorrente de trauma, de coagulopatia, né, de lesões vasculares, por exemplo, ruptura de aneurisma, sangramentos tumorais ou iatrogenia, né, naqueles pacientes que são submetidos a punções, biópsias renais, por exemplo, litotripsia. Tá? Na criança, né, uma causa importante de hematoma no retroperitônio é a anemia falciforme. Tá? Dependendo da localização do hematoma, né, vai ter uma fonte diferente. Né? Então, quando o hematoma está localizado no espaço pararrenal anterior, geralmente, né, vem de lesão duodenal, principalmente lesão traumática. Quando o hematoma está localizado no espaço perirrenal, geralmente vem do rim. Né, seja por trauma, neoplasia, pós-lito, pós-biópsia. E quando o hematoma está localizado no espaço pararrenal posterior, geralmente está associado a alguma lesão ou de coluna ou de arcos costais. Né? Ruptura de aneurisma também é importante, abdominal, tá bom? O hematoma, o aspecto do hematoma, né, vai variar conforme a cronologia. Né? Então, numa fase aguda, né, ele pode ter um aspecto mais anecóico, né? Numa fase subaguda, apresentar um aspecto mais complexo, áreas císticas entremeadas com áreas sólidas, e à medida que aquele hematoma vai sendo reabsorvido, então naquela fase mais crônica, ele tende a apresentar um componente líquido anecóico maior. Tá? Aqui um exemplo, era um hematoma espontâneo, que é raro, né? Um paciente masculino de 64 anos que se queixa de dor lombar súbita. Tá? Então, aqui a gente vê que no primeiro exame, né, parecia uma lesão sólida. Né? Então, é uma coleção hipoecogênica com vários debris no interior e no controle, então, com a evolução, aquele hematoma, ele se organizou, foi reabsorvido e aumentou, apareceu, né, um grande componente cístico, dando um aspecto mais heterogêneo para aquele hematoma. Tá? Bem, urinoma, a gente pode ter no retroperitônio quando decorrente de extravasamento de urina. Tá? Então, você tem um extravasamento de urina formando uma coleção líquida. Esse extravasamento pode ser por uma uropatia obstrutiva, trauma, cirurgia urológica ou pós-transplante renal. Tá? Mais frequentemente está localizado no espaço perirrenal, que é onde está localizado todo o rim e o aparato ali coletor, né? Bem, num extravasamento crônico, gente, pode ocorrer lipólise, né? E uma fibrose ali ao redor da urina, levando à formação de um saco fibrótico, tá bom? As principais complicações do urinoma são infecção, fibrose adjacente. O aspecto vai variar, pode variar, desde uma lesão que parece um cisto anecóico, né, bem seroso, até
lesões com debris e septos, tá bom? Mais comum no espaço perirenal que a gente já viu. Em relação, gente, a abscesso retroperitoneal, o abscesso no retroperitônio, ele pode ser primário do retroperitônio, ou seja, apareceu lá, ou pode ser secundário. Então, por alguma infecção em algum outro lugar, né, por disseminação apareceu hematoma no retroperitônio. Esta, né, é a forma mais comum. São fatores predisponentes, diabetes, então todos pacientes com imunossupressão, pacientes drogaditos, né, e pacientes submetidos à cirurgia. O ultrassom do abscesso também pode variar muito, desde lesões anecoicas, gente, que parecem umas lesões císticas simples, e aí o diagnóstico de abscesso ele vai ser dado pela análise laboratorial, até lesões, até coleções tão espessas que parecem lesões sólidas, tá bom? Então, varia muito, tá bom? Quando localizados no espaço pararenal anterior, esses abscessos geralmente são originários do pâncreas, duodeno e cólon. Quando localizados no espaço perirenal, podem vir dos rins e adrenais, e no pararenal posterior, geralmente relacionados a patologias ósseas, né? Aqui com destaque, então, para a tuberculose. Tá bom? Bem, pseudocisto pancreático é a outra lesão cística ali, não neoplásica no retroperitônio, decorrente de processos inflamatórios do pâncreas, né? Ou trauma. O trauma tem um papel importante, trauma pancreático na criança. Né? Antigamente falavam até em síndrome do tanque, não é? Diz que a criança tenta subir no tanque de lavar a roupa e aquele tanque cai e acaba comprimindo ali, traumatizando o pâncreas. E pancreatites, né? Bem, o local mais comum do pseudocisto pancreático é no espaço pararenal anterior, que o pâncreas está localizado no pararenal anterior, e esquerdo, à esquerda. Tá? Lembrar que a cauda do pâncreas, principalmente, ele fica ali juntinho do baço, né? Bem, e esse é um dado importante. A gente viu que as coleções tendem a ficar, né, limitadas ao espaço de origem, ao local de origem, exceto quando crescem muito ou são muito volumosas. Isso não vale muito para o pseudocisto pancreático, né? Porque as enzimas pancreáticas contidas no cisto, eles vão erodindo, né? Eles vão erodindo as fáscias, vão destruindo aqueles planos anatômicos e, por causa disso, ele vai se estendendo para espaços adjacentes. Tá? Então, o pseudocisto pancreático é uma lesão muito espacial. Pode acometer vários espaços simultaneamente. Tá? Então, aqui um exemplo de um pseudocisto na cabeça do pâncreas. Nem é tão pequena, mas menorzinha, mas de um aspecto mais homogêneo, paredes mais espessadas. E aqui, ó, um outro pseudocisto com um aspecto totalmente diferente, né? Com debris, né? Com conteúdo ecogênico amorfo, né? Localizado aqui mais à esquerda, né? Próximo ao rim esquerdo, tá? Bem, linfocele, gente, é a coleção de linfa. Geralmente, esse paciente que tem linfocele vai referir um antecedente cirúrgico, tá bom? Linfadenectomia ou transplante renal, que a gente vê bastante no pós-transplante renal. E aí, eles vão aparecer mais ou menos 3, 4 semanas, um mês após a cirurgia. Tá bom? Um local que é bem característico aqui, que a gente costuma ver após transplante renal, após prostatectomia, após linfadenectomia, é lateralmente a bexiga em relação, em contato ali com os vasos ilíacos, né? É bem característica essa localização. Tá? O aspecto ultrassonográfico também pode variar, desde lesões anecogênicas até essas lesões que apresentam finos ecos e finos septos, tá bom? O diagnóstico diferencial se faz principalmente com cistos e seromas nesses pacientes que têm antecedente cirúrgico, tá? Bem, fibrose retroperitoneal, aqui a gente já sai, né, das coleções e cistos. Já é uma lesão sólida, porém não neoplásica, tá bom? Então, fibrose retroperitoneal é um processo inflamatório crônico no qual você tem deposição de
de fibroblastos, de tecido fibroso, no retroperitônio. E esse depósito pode simular, né, um tumor, tá? Bem, essa fibrose vai, né, com o tempo envolvendo o ureter, veia cava, aorta, vasos mesentéricos, né? É mais frequente no sexo masculino, né, de quarta a sexta décadas. A maior parte dos casos de fibrose retroperitoneal, a gente não consegue definir a causa. Então, ela é idiopática. Nesse caso, ela é chamada de doença de Ormond, tá bom? Pode estar relacionado a medicamento, principalmente meticilgida, aneurisma de aorta, malignidade, autoimune, né? E essas são as secundárias, né? Não é idiopática, mas secundária. Então, pode ser secundária a doença autoimune, a medicamento, aneurisma, malignidade, né? Corresponde a 1/3 dos casos, tá? Bem, o aspecto, ele é bem sugestivo, né? A gente vai encontrar um tecido hipoecogênico anteriormente à cava e à aorta, sem deslocá-las, pode se estender ao espaço perirenal, né? E o diagnóstico diferencial principal se faz com amiloidose e linfoma, né? Então aqui a gente vê a aorta, um material hipoecogênico anteriormente à aorta, mas se você olhar a aorta, ela não está comprimida, não está deslocada, né? E esse paciente já indicava sinal de envolvimento dos ureteres, né? Como é que a gente sabe? Porque os dois rins mostram dilatação, né? Então, principalmente o rim direito mostra uma dilatação aqui moderada já, com um certo grau de comprometimento e hiperecogenicidade do parênquima, né? E até acho que um afilamentozinho aí do parênquima, tá? Então, indicando que há um envolvimento do ureter levando à dilatação a montante, tá bom? Bem, vamos falar agora um pouquinho das lesões sólidas neoplásicas, né? A gente viu a fibrose retroperitoneal, que é lesão sólida não neoplásica. Vamos ver um pouquinho agora das neoplásicas. Bem, a maioria dos tumores, gente, do retroperitônio são de linhagem mesenquimal, né? Então, tem origem no mesoderma, 80% deles, tá bom? Dependendo do tecido de origem, a gente vai ter a variante benigna e a variante maligna. Tem origem no tecido adiposo. A variante benigna, lipoma, maligna, lipossarcoma, né? Então, como é linhagem maligna, a gente é sarcoma. Mesenquimal é sarcoma, tá? Origem no tecido, no músculo liso, leiomioma, versão maligna, leiomiossarcoma. Do tecido osteocítico, fibroesteocitoma benigno, fibroesteocitoma maligno. Do tecido conectivo, fibroma, fibrosarcoma. Dos vasos linfáticos, linfangioma, linfangiosarcoma. Tá bom? Bem, esses sarcomas, então, correspondem às variantes malignas, né, destes tumores de origem mesenquimal. Tá bom? O mais frequente no retroperitônio é o lipossarcoma, tá bom? Então, é o sarcoma retroperitoneal primário mais frequente, corresponde a 33% dos casos, né? Seguido, em segundo lugar, de leiomiosarcoma, tá bom? Bem, os lipossarcomas e os leiomiosarcomas, na realidade todos os sarcomas, carcinomas, dos tumores em geral, quando pequenos eles tendem a ser homogêneos e quando grandes tendem a ter um aspecto mais heterogêneo devido a áreas de necrose e hemorragia, né? Então, por quê? Porque são tumores que têm uma velocidade de crescimento rápido, a taxa de multiplicação rápida, né? Então, o tumor cresce e a vascularização ali do tumor não consegue acompanhar, né? Então, você vai ter áreas do tumor que começa a necrosar e sangrar, tá? Por isso que tumor grande, ele tende a ficar mais heterogêneo. Ou pós-quimioterapia. Pós-quimioterapia, a própria quimioterapia vai provocar área de lesão, de necrose do tumor. Então, pós-quimioterapia também, né, a maioria dos tumores tende a ficar com um aspecto mais heterogêneo, tá? É constante isso. Bem, o lipossarcoma a gente já viu, tem origem no tecido adiposo, gorduroso. Então, tem aspecto similar ao lipoma, né? Porém, pode apresentar septos, pode apresentar nodulações, componentes sólidos, tá bom? Tem que tomar cuidado. Existem variantes de lipossarcoma. Existe
a variante do lipossarcoma, que é bem diferenciado. O lipossarcoma bem diferenciado, a gente muitas vezes não tem como diferenciar do lipoma, né, só pelo método de imagem. Aliás, dependendo do local que você escolhe para fazer a biópsia, nem pelo anátomo patológico. Né? O lipossarcoma bem diferenciado, né, dependendo do lugar que você faz a biópsia, do ponto de vista anatomopatológico, ele fica parecendo um lipoma. Tá? Ocasionalmente, um lipossarcoma bem diferenciado, que é aquele que parece um lipoma, pode sofrer de diferenciação. Nesse caso, ele se torna agressivo, de pior prognóstico, e em 30% deles podem apresentar calcificação. Tá? Bem, segundo, então, mais comum, é o leiomiosarcoma, que tem origem na musculatura lisa, e aí é uma particularidade ali do retroperitônio, né? No retroperitônio, gente, muitas vezes esse leiomiosarcoma, essa musculatura lisa, é de vaso sanguíneo, tá? Então, de vaso sanguíneo ou resquícios do ducto de Wolff, tá bom? Então, aproximadamente 6% dos leiomiosarcomas de retroperitônio se originam da musculatura da veia cava inferior. Tá? Então, tumores grandes, heterogêneos, né, em proximidade com o vaso, a gente acaba levantando essa possibilidade de leiomiosarcoma. Tá? Então, tumores com grandes áreas de necrose, com envolvimento contíguo de vaso, é altamente sugestivo de leiomiosarcoma. Tá bom? Então, aqui um exemplo de lipossarcoma. Coloquei aqui a toma e o ultrassom para a gente poder entender, né? Então, a gente vai ver aqui no ultrassom essas áreas que são mais hiperecogênicas, são essas áreas em que você tem predomínio de tecido gorduroso. E você encontra áreas de menor ecogenicidade, que são as áreas mais de componente sólido, tá bom? É a mesma coisa aqui. Tá? Áreas mais hiper são aquelas áreas que têm um componente gorduroso maior, e as áreas mais hipo, né, tem o componente mais sólido. O ideal da biópsia é tirar onde? Esse componente sólido. Né? Às vezes, se você pegar aqui, ó, ele vem com o diagnóstico de lipoma, tá? Onde tem gordura. Bem, linfangioma, né, é uma neoplasia benigna, né, originária dos vasos linfáticos, né, rara, benigna, né, corresponde a 1% aproximadamente das neoplasias retroperitoneais. A maioria dos casos de linfangioma é diagnosticado nos primeiros 2 anos de idade, então pequenininho, criancinha, nenê. Né? O quadro clínico, gente, vai depender do tamanho e da localização. Ou seja, vai depender da estrutura que o linfangioma está obstruindo, envolvendo e obstruindo. Tá? O linfangioma também é uma lesão que é multiespacial, ela não respeita compartimentos, né? Então pode cruzar compartimentos retroperitoneais, pegando vários espaços ao mesmo tempo, e o aspecto, né, é muito sugestivo, né? A gente vai ver uma lesão cística, né, multiseptada, você vai encontrar vários componentes císticos de dimensões variadas, todas aglomeradas, né, com aspecto multiseptado. Tá? Bem, o linfoma é a neoplasia maligna retroperitoneal mais comum. Então, corresponde a 33%, né, dos casos. Acomete aí pacientes principalmente de 40 a 70 anos, né, mesmo que todos os tumores ali, acho que a gente vai ter que rever essa faixa etária, né, que a gente cada vez mais encontra tumor em paciente jovem. E vai se manifestar como massas paraórticas, pélvicas, né? Esses pacientes costumam apresentar o que? Linfonodos periaórticos. Então, esses linfonodos paraórticos estão presentes em 25% dos pacientes com linfoma de Hodgkin e 55% dos pacientes que têm a variante não Hodgkin. Tá bom? Necrose e calcificação são incomuns antes do tratamento, então antes da quimioterapia. Depois da quimioterapia podem apresentar necrose e calcificação, sim. Tá? O principal diagnóstico diferencial, o que é? É metástase linfonodal. Né? Então, imagina que você está fazendo o exame, de repente você encontrou um monte de linfonodo no retroperitônio. Né? Direto, né? Frequentemente a gente vê isso. Quais as principais hipóteses que a gente levanta? Ou é linfoma ou é metástase. Né? Então vai ter que investigar e descartar essas possibilidades.
tá? O linfoma lá tem essa característica, ele é mole, né? Então ele forma esses conglomerados, tá vendo, gente? Se vocês olharem aqui, é um linfoma retroperitoneal. Ó. Isso aqui é o pâncreas e a veia esplênica. Tá vendo? Então o linfoma cresce aqui, um conglomerado grandão, ele está empurrando a veia para frente, mas sem colabar. Né? Você vê aqui um outro conglomerado na frente da aorta, né? Porém a aorta está lá com calibre normal. Tá vendo? E aqui um outro linfonodo, né? Conglomerado linfonodal, envolvendo aqui, eu não sei se a artéria mesentérica ou se é o tronco celíaco, mas está ali, envolvendo, mas a artéria continua lá, pérvia, né, mandando fluxo. Então, um linfoma geralmente é um tecido mais molinho, às vezes ele assume um aspecto que parece um cisto pseudocístico. Então, toda vez que vocês encontrarem um linfonodão pretão que parece um cisto, mas você joga o Doppler pinta, você tem que pensar na possibilidade de linfoma, tá? Bem, tumores neurogênicos representam 10 a 20% dos tumores primários do retroperitônio, tá bom? São observados em pacientes de faixa etária menor, né? Tem uma maior probabilidade de se tratar de um tumor benigno com melhor prognóstico em comparação com o quê? Com os sarcomas, óbvio, com os tumores mesenquimais, tá? Bem, paraganglioma, né? Coloquei aqui, acho que paraganglioma e neurofibroma são os principais tipos de tumores neurogênicos observados aí no retroperitônio. O paraganglioma ele pode ser funcionante ou não, ou seja, produzir catecolamina ou não. E o outro tumor, né, neurogênico é o neurofibroma. Neurofibroma é a variante benigna, né? Porém o neurofibroma ele pode sofrer transformação maligna para neurofibrosarcoma, tá? Então, que seria a variante maligna do neurofibroma, tá bom? São observados em pacientes que têm neurofibromatose tipo 1, são tumores não encapsulados, quando múltiplos ou quando plexiformes, né? Eles assumem esse aspecto que é dito saco de vermes ou saco de minhocas. Isso aqui é um monte de neurofibroma aglomerado. Tá bom? Outros tumores neurogênicos, ganglioneuroma, neuroblastoma, ganglioneuroblastoma, schwannoma e variantes malignas desses tumores. Tá bom? E aqui, novamente, para frisar, quando pequenos tendem a ser regulares e homogêneos, quando grandes, heterogêneos com áreas císticas. Tá? Aqui outro tumor é o teratoma. Tá? Então, é um tumor de células germinativas. Né? Para ser teratoma, para ser considerado teratoma, você tem que ter tecidos ali derivados dos 3 folhetos embriodários, tá? Ecto, meso, endoderma, tá bom? Então, gordura é observada em 83% desses tumores, áreas císticas, calcificações em 56% desses tumores e às vezes nível líquido gordura. É aquele tumor que pode ter dente, pode ter cabelo, tá? Bem, na criança é o terceiro tumor retroperitoneal mais comum, né? Ficando atrás do neuroblastoma e do tumor de Wilms, tá bom? Teratomas maduros, né? Contém tecidos bem diferenciados de pelo menos 2 folhetos e são predominantemente císticos, tá? Tem que ter dos 3 folhetos, né? Mas ele é considerado maduro quando tem tecido bem diferenciado, dente, cabelo, né? Isso que eu estava falando. Bem, em relação a retroperitônio,